O Pô Fechou tá de volta, rapaziada. Agora vai, hein? Agora o Timão ganha título, cara. Agora o Corinthians vai pras cabeças, hein? Tá de brincadeira, cara. O Corinthians contrata o Luxemburgo. Vamos falar sobre isso. É um retrocesso absurdo, né? O Corinthians não sabe o que fazer, cara. A forma pela qual o Corinthians é administrado é um negócio extremamente amador. É um negócio que falta até adjetivo pra eu chegar aqui e retratar a incompetência dos caras. E o pior de tudo, o Corinthians ele contrata o Luxemburgo após conversas, né, com a diretoria do Palmeiras, cara. O Corinthians tá seguindo o conselho do seu maior rival. Não dá, rapaziada. E assim, eu vou ler uma frase dita pelo Luxemburgo na época que ele treinava o Palmeiras, em 2020. Logo após a derrota contra o São Paulo no Allianz Parque, o São Paulo venceu por 2-0. Se eu não me engano, foi o jogo do tabu, onde o São Paulo finalmente, depois de muitos anos, conseguiu a sua primeira vitória no Allianz, né? E aí na entrevista coletiva, ao ser questionado, ele disse isso, abre aspas. Tem que ver se tem o time para jogar bonito, fecha aspas, desluxa depois de derrota do Palmeiras em clássico. Cara, um treinador que parou no tempo, né? Tá certinho, um time que tá estagnado, contrata um treinador que parou no tempo, é um casamento perfeito. Só que dentro de campo não vai refletir em resultado. O cara não conseguia fazer aquele time do Palmeiras jogar bonito, cara. O cara não conseguia fazer aquele time do Palmeiras que em 2020 já tinha o melhor elenco aqui do estado de São Paulo, já tinha um dos melhores elencos do Brasil. O Palmeiras em 2020 já tinha um timaço. E o Luxemburgo não conseguia fazer os caras jogar. Coincidentemente ou não, logo após a saída dele, aí vem o Abel Ferreira, com esse mesmo elenco, o Abel Ferreira logo de cara já conseguiu conquistar a Copa do Brasil e Libertadores. E o Palmeiras cansando de jogar bonito, né? O Palmeiras cansa de jogar bonito, cara. Durante essas temporadas em que o Abel tá comandando a equipe do Palmeiras, pô, são vários jogos em que o Palmeiras encanta, vários jogos em que o Palmeiras amassa o adversário. É 3-0, é 4-0, é 5-0, é 6-0, é 7, enfim. Então você vê, com aquele time, o Luxemburgo não tinha condições de mostrar o mínimo possível. Ele vai conseguir no Corinthians, com um bando de jogador cansado, um bando de jogador velho. Ah, mas vai ter quem diga que, mas ele ganhou o Campeonato Paulista em cima do Corinthians e tudo mais. Pô, era o mínimo também, né, rapaziada? O Corinthians era, o Palmeiras, aliás, era muito favorito para aquela decisão. O Palmeiras, ele tinha todo aquele sentimento de revanche e tudo mais, pelo fato do Corinthians, um pouco antes, ter sido campeão paulista no Allianz Parque. Provocaram, fizeram uma festa no campo do Palmeiras. E o Palmeiras tinha todo aquele sentimento de conseguir, né, a vingança. E mesmo assim, quase que escapa. Mesmo assim, o Jô foi lá, fez o gol no final, levou para os pênaltis, por pouco, cara. Por pouco o Luxemburgo, ele consegue ali fazer com que o Palmeiras passe uma das maiores vergonhas aí dos últimos tempos. Então, para vocês verem o nível, né? E aí o Corinthians, ele contrata o cara após conversas com a diretoria do Palmeiras. É óbvio que a diretoria do Palmeiras ia falar que o Luxemburgo é um baita de um nome. É óbvio que a diretoria do Palmeiras iria falar que, porra, indica o Luxemburgo pro Corinthians. O Palmeiras quer ver o Corinthians assim, rapaziada. É óbvio isso. Então a gente vê o Duílio, cara, é um negócio assustador. É extremamente amador. Ele tá cavando um buraco, ele se enterrou no buraco, ele tá jogando areia nele mesmo, pra se cobrir no buraco. Em menos de 10 dias, olha o tanto de atitude errada que o cara tomou. O cara contrata o Cuca, sabendo que o torcedor corintiano não ia aceitar, sabendo que o Cuca já ia chegar demitido no Corinthians, uma reprovação total. A pressão foi tão grande que o Cuca não ficou nem 5 dias no Corinthians, cara. Aí ele contrata o Cuca já sabendo disso. Aí daqui a pouco já estava quase tudo certo com o Roger Machado, outro treinador bizarro, treinador horroroso, fraco. E aí contrata o Luxemburgo, ou seja, não tem opção, os caras, ninguém quer treinar o Corinthians. O Corinthians é um time que os treinadores de fora, os caras não querem vir. Bom, vamos lá, rapaziada. Continuando. E é isso, cara. Ninguém quer treinar o Corinthians. Os únicos treinadores que querem treinar o Corinthians são treinadores que estão encostados, estão desempregados, né? Como é o caso aí do Luxemburgo, Roger Machado. São esses treinadores que sobram. Porque ninguém de fora quer vir aqui treinar o Corinthians. Ninguém que já tem ali um emprego em algum clube quer sair do seu clube para ir treinar o Corinthians.
Ninguém, cara. Ninguém quer essa bagunça. Ninguém quer esse amadorismo, essa falta de profissionalismo. Assim, eu critico tanto a diretoria do São Paulo, porque de fato a diretoria do São Paulo é um nojo. De fato a diretoria do São Paulo é um negócio que é bizarro. Mas o Corinthians conseguiu ultrapassar. Em termos de incompetência, pô, o Corinthians, ele tá reinando absoluto, né? O São Paulo, ele tá perdendo pro Corinthians, cara. Nem o São Paulo, nem a diretoria do São Paulo é tão incompetente quanto a do Corinthians. Assim, o Corinthians, ele iniciou o projeto para essa temporada já de uma forma torta, né? De uma forma extremamente errada. Eles colocaram lá um estagiário, né? Um treinador que não é treinador de verdade ainda, né? Com todo respeito aí ao Fernando Lázaro, colocaram o cara para treinar o Corinthians, obviamente não ia dar certo. E aí teve um período, né? Quando foi eliminado pro Ituano, teve 2 semanas até o próximo jogo, até o jogo ali da Copa do Brasil, se eu não me engano, ou da Libertadores, enfim. Teve 2 semanas. Pô, demitisse já o Fernando Lázaro, e aí você trazia, de repente, o Dorival Júnior. Nisso daí o São Paulo, cara, ele deu um chapéu no Corinthians, ele foi muito mais inteligente. São Paulo já, opa, eu vou correr logo atrás do Dorival, que é um bom treinador, pelo menos assim, em termos de treinador, o São Paulo tem um ali que é inquestionável. O torcedor são paulino tá abraçando a ideia de ter o Dorival Júnior comandando o time. É o atual campeão da Libertadores, atual campeão aí da Copa do Brasil. E o Corinthians não teve essa visão. Manteram lá o Fernando Lázaro, mesmo sabendo que não ia dar certo, mesmo sabendo que após aquela eliminação do Ituano já tinham que ter demitido ele. Quiseram esperar e aí se encontra nessa situação, cara. Tendo que contratar um treinador ultrapassado, um treinador que já foi a época dele. Vocês acham mesmo que o Corinthians vai conseguir render alguma coisa sendo treinado pelo Luxemburgo, cara? Não dá, rapaziada. O Luxemburgo, ele não teve competência, cara, para fazer um bom trabalho com um excelente time do Palmeiras. Ele não teve competência para fazer uma boa Série B com o Cruzeiro. Se ele tivesse no Cruzeiro ainda, o Cruzeiro não teria subido para a Série A. Então, assim, o prognóstico pro restante da temporada aí pro Corinthians era extremamente negativo. Sinceramente. Não briga por Libertadores, esquece. Não acho que passa de fase. Dificilmente o Corinthians passa de fase. Copa do Brasil não vai adiante. Não vai mesmo. E Campeonato Brasileiro é lutar para somar ali os 45 pontos e pensar na próxima temporada. Enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto e um abraço a todos.